Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip, vamos falar sobre o Vasco, porque acredito que a torcida está aliviada depois ali de todo esse sofrimento para manter-se na primeira divisão e agora parece estar otimista com o futuro. Saem as notícias de Paulo Brax demitido, Abel Braga indo embora junto, e a gente tem agora a notícia que a 777 planeja investir 270 milhões no clube. Mas nota, esse dinheiro não é todo para contratações, vai ter investimentos no CT de treinamento, né, salários, né, tem outras coisas que vão entrar dentro deste orçamento, mas certamente haverá um grande volume de investimento para contratações, né? Muita gente ainda tem aquele pé atrás com a 777, mas os aportes financeiros dessa temporada foram pagos. O Vasco pagou tudo que ele contratou. Então, a gente pode dizer que o Vasco, eu acho que ele tende a ter uma temporada melhor em 2024, porque vai ter mais coisas mais alinhadas, né? Tipo, a gente teve o Paulo Brax, diretor de futebol, é uma ideia ruim, o Abel Braga também, é uma ideia de você dar o salto para frente, mas com uma mentalidade um pouco atrasada, de gente que, ao meu ver, não vive seu melhor momento no futebol brasileiro, né? Não tem mais o nível que tinha antes, né? O Abel Braga já foi um técnico mais primeiro escalão pro nível do futebol brasileiro. Hoje não, né? E eu acho que, assim, ter esse cara que, ao meu ver, se modernizou muito pouco, né? Se atualizou muito pouco com o passar dos anos, ainda ditando contratações e uma visão de futebol, não faz muito sentido. Por isso que o Vasco tá tentando a contratação do Alexandre Matos como diretor de futebol. Apesar de eu não achar ele perfeito, achar que ele às vezes gasta dinheiro demais, faz alguns contratos malucos, certamente é um cara que, ao meu ver, eleva o nível da diretoria de futebol do Vasco. Eu acho que o Vasco devia estar fazendo um investimento pesado nisso, diretoria de futebol, gente que vai atrás de jovens atletas. Eu acho que a grande assim, conquista da gestão do Paulo Nobre no Palmeiras foi pensar essa questão da base. Toda essa base foi montada agora, a Leila está colhendo os frutos agora, mas tudo isso vem do Paulo Nobre. O Paulo Nobre que construiu essa questão do Allianz Parque, né, o estádio, e assim, todos esses acordos que ele fez transformaram o Palmeiras de um time instável para um time sólido que hoje constantemente briga na parte de cima da tabela. Montaram um grande elenco, montaram uma grande estrutura financeira e uma base assim que dá inveja de qualquer clube no futebol brasileiro. Eu acho que todo time já deveria estar fazendo coisas similares, mas ainda assim o Palmeiras parece estar muito adiantado nesse processo e acho que o Vasco deveria começar a fazer isso também, até porque há bons talentos saindo do Vasco. E assim, a gente tem uma diretoria de futebol, ao meu ver, dando uma modernizada, você tem agora um novo presidente que tenta trazer uma visão diferente. Eu não sei quanto que o Pedrinho vai ter de influência dentro do Vasco, né? Porque dizem alguns ali que já teve algumas ideias negadas, mas certamente ele pode ajudar a direcionar coisas, ele pode ter uma conversa mal com a diretoria de futebol, isso pode ajudar o Vasco também. E acredito que assim, o Ramon Dias permanecendo é muito bom, é um técnico que, a meu ver, salvou o Vasco, assim, ele deu uma aula de como gerir uma situação de crise, porque é um técnico que tem muita experiência, 28 anos trabalhando no futebol, é ex-campeão argentino, já ganhou Libertadores, tem currículo, o trabalho dele no Al Hilal foi bom, é um técnico que, a meu ver, ele sabe muito bem as nuances de trabalhar em situações difíceis e acho que ele se encaixou bem e acredito que com bons reforços o Vasco pode dar sim um salto de qualidade. Já se falaram até do ex-volante do Everton, o Alan, o Felipe Coutinho estão falando até um sonho do Vasco, embora eu acredite que não precisa ser jogadores tão experientes, né? Jogadores com mais de 30 anos. Acho que o Vasco pode ir atrás de alguns bons talentos aqui na América do Sul, com menos de 30 anos. O Atlético Mineiro, ao meu ver, conseguiu uma grande joia que foi o Matias Zaratio. E tem outros grandes talentos aí disponíveis nesse mercado sul-americano que, se souber contratar, pode ajudar bastante a equipe, né? Acho que o Vasco tem que entender bem os estrangeiros que tem que contratar, até porque há um limite de quantos você pode utilizá-lo aqui no Brasil, são 7 no momento, então curioso para ver como que o Vasco vai conduzir isso, né? Quais serão as principais contratações? Eu acredito que faz falta um meio atacante. Dizem até que o Pedrinho é um dos caras que quer muito um Gustavo Scarpa da vida, mas até agora não parece ter muita movimentação. O maior interessado é o Atlético Mineiro e Internacional e o Bahia. A gente também vê um Vasco que precisa talvez de opções mais jovens ali, com mais fôlego para a zaga, talvez ali mais profundidade para as laterais, mas acho que há algo interessante nesse elenco. Desde que o Ramon Dias assumiu, são 36 pontos em 23 rodadas. Acredito que é uma pontuação boa para mostrar que o Vasco é um time que pode estar ali no meio de tabela para frente. Mas como dar o próximo passo?
espaço. E esse vai ser os grandes desafios, tanto da diretoria de futebol, como também por parte ali da comissão técnica para 2024, né? Vai saber também trabalhar essa questão dos estaduais. Se o Vasco começa com um nível de futebol mais alto desde o início do ano, acho que dificilmente luta contra o rebaixamento. Acho o time melhor do que aqueles que estavam disputando contra ele. Acho o Vasco um elenco melhor do que o Santos, do que o Bahia, América, Goiás. E se souber usar esse volume de dinheiro que vai ser colocado no clube, tem tendência a subir mais na tabela. A gente viu, por exemplo, que o Botafogo conseguiu progredir nessa gestão ali do John Textor, né? Óbvio que todo mundo só vai lembrar do Botafogo pela pipocada imensa de perder esse Brasileirão. Mas só o fato do clube ter chegado em um momento ali no primeiro turno com mais de 40 pontos já é um salto de produtividade notável. Um time que antes do John Textor estava ali sofrendo na Série B, com desempenhos sofríveis em vários momentos que estava na primeira divisão. Então vamos ver o que vai acontecer. Mas eu acho que há razões para o torcedor do Vasco estar otimista. Esse mês de dezembro vai ser interessante, janeiro também, ver as movimentações, as negociações que vão fazer. Eu acredito que com o técnico Marlon Dias e com um aporte bem investido, porque não adianta ter dinheiro e não saber gastar, acho que esse problema esteve neste ano. Acho que o Vasco tem até um elenco melhor do que agora nesse ponto do ano do que começa. Então, assim, há sim impacto do dinheiro investido, mas acho que para mais de 100 milhões de reais poderia ter sido melhor. Mas a questão é, se souber gastar, acho que o Vasco pode sim dar um salto no Campeonato Brasileiro. O quanto, a gente não sabe, mas eu acredito que não vai ser uma temporada tão dramática quanto essa de 2023 foi. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.